Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem volante colombiano que de repente apareceu com negociações bem avançadas para ser novo reforço do Atlético Paranaense. Estamos falando de Elan Ricardo, 21 anos de idade, estava lá no Beşiktaş da Turquia e chega para ser mais um atleta rubro-negro. Vamos ver, galera, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo para dar aquela moral pro canal, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Elan Ricardo. Peguei o ano passado, tá bom? Temporada de 2024, daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Lembrando que ele tem 21 anos de idade, 1,84 m, e no ano passado jogou pelo La Equidad da Colômbia. Vamos lá. 42 jogos, 36 como titular, 8 gols marcados, 3 assistências, uma pré-assistência, 17 passes para finalização, 57 arremates, 30% deles acertando o gol adversário, retomou a posse de bola em média 6,3 vezes a cada 90 minutos, ganhou 56% das disputas de bola por cima, tomou 5 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Elan Ricardo no ano passado. Torcedor do Furacão, conta para mim nos comentários do vídeo. Ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador? Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial rubro-negro, você encontra com desconto, beleza? Vamos seguir com o jogador, pessoal, diretamente aqui do vestiário do Blumenau Esporte Clube. Estou improvisando aqui no meio da temporada para gravar o vídeo para vocês. Bem, galera, o Elan Ricardo, ele faz um 2024 excelente pelo La Equidad. Ele é uma das grandes revelações do Campeonato Colombiano daquele ano. Começa o ano seguinte bem, marcando gol pelo La Equidad e é vendido mais ou menos no final, ali final de fevereiro, meio de fevereiro, ele é vendido para o Beşiktaş da Turquia. E lá ele não joga, tá bom? Ele não faz nenhuma partida pelo Beşiktaş, ele chega a ser relacionado em 3 jogos, um lá no comecinho da temporada e 2 no final da temporada europeia. Ele não entra em campo. Então, em 2025, ele faz 3 jogos, todos pelo La Equidad ainda. Chega a marcar um gol também na primeira partida da temporada. Então, por isso que eu peguei os números do ano passado, porque ele, infelizmente, vem de uma inatividade grande desde o dia 8 de fevereiro. Ele não entra em campo por uma parte da profissional. Então, evidentemente, é um cara que vai precisar recuperar confiança e ritmo de jogo, tá bom? E será, pessoal, que a parte clínica pode ter explicado um pouquinho essa não minutagem lá na Turquia? Vamos lá, pessoal, porque explica um pouco, né, pessoal? O Elan Ricardo não era um atleta que colecionava lesões ao longo da sua carreira, que é bem curta, ele praticamente só tem a temporada de 2024, de fato, jogando, né, como profissional. Ele chega a estrear até em 2023 para o La Equidad, mas faz apenas 3 joguinhos, então só em 2024 que ele joga de fato, né? Então ele não colecionava lesões, só que esse ano, quando chegou lá na Turquia, teve 2 lesões, uma um pouco mais grave na coxa, que o afastaram dos gramados, principalmente no período entre abril e julho de 2025. Ele praticamente não consegue ser relacionado para jogo nenhum por conta dessas lesões. No seu começo, ele acaba ficando no banco no começo, depois ele sai da relação, se machuca, então praticamente não teve chance de jogar no futebol da Turquia, tá bom? E quando a gente fala, pessoal, de características, posicionamento, função dentro de campo, afinal de contas, como é que joga esse jovem colombiano? Vamos lá. O mapa de movimentação, mapa de calor do jogador, para a gente poder conversar sobre ele, falar mais sobre as características. O Elan Ricardo, pessoal, é um meio-campista, um volante, né, que pode jogar tanto como o segundo ou primeiro homem de meio campo. Na reta final da temporada, lá em 2024, o La Equidad jogava no sistema de 3 meio-campistas ali no meio, então ele acabava sendo um volante com mais saída pelo lado esquerdo, não era um cara com tanta obrigação defensiva assim, claro que marcava bastante, mas não era a sua posição primária, mas ele pode ser tranquilamente um primeiro ou segundo homem de meio campo. O Elan Ricardo é um cara que tem muita segurança para construir as jogadas do primeiro terço, é um cara que está sempre se aproximando para carimbar a bola, receber, sair jogando, né? Ele é destro, esqueci de falar isso ao longo do vídeo, mas é um cara que usa muito bem o pé esquerdo, tá bom? Inclusive a gente consegue perceber ele fazer inversão de bola, passes entre linhas, sempre com a canhota, com muita naturalidade. Outra característica que eu gosto muito do atleta, um cara que sabe jogar de costas para marcação. Mesmo quando está pressionado, ele consegue fazer o giro em cima do marcador com poucos toques na bola e tira o time da zona de pressão. Outra característica muito legal do atleta, é um cara que chuta bastante, tá bom? De média a longa distância, tem um chute muito forte, marcou alguns golaços já
mesmo nessa curta carreira como profissional. Mesmo não sendo aquele cara que toda hora dá passe em profundidade, a gente acaba vendo ele conseguindo participar da fase ofensiva, não só com arremate, mas também com passes longos, principalmente na paralela. É um cara que consegue acionar os jogadores em velocidade. É um cara de boa estatura, como a gente falou, né? Ele tem 1,84 m, é um jogador que sustenta bem os embates físicos, consegue fazer giros em cima da marcação, como a gente falou. Na parte física, ele até lembra um pouquinho o André, que jogava no Fluminense, né, que está hoje na Premier League. Os seus índices em 2024 eram semelhantes. Tá bom? E agora sim, eu acho que é um jogador que talvez possa ter um pouco mais de intensidade, possa participar um pouquinho mais do jogo. É um cara com muita qualidade, ele podia às vezes ser mais opção, principalmente no terço final. Acho que é um jogador que precisa evoluir nesse sentido. E claro, como ele não chegou a ser tão solicitado nesse sentido na Colômbia, mas talvez possa melhorar um pouquinho a parte sem bola, marcar um pouco mais forte. É um cara que marca, ele tem força física, mas acho que no Brasil ele vai ser mais exigido do que era na Colômbia nesse sentido. Vamos ver como é que vai ser a sua adaptação. Um outro ponto que é positivo do jogador, mas muitas vezes acaba sendo negativo, ele por ter muita qualidade com a bola, ter uma relação bola bem acima da média, ele acaba sendo um pouco autoconfiante demais. Um jogador que às vezes tenta fazer a saída de bola, o giro individual lá no campo de defesa, normalmente ele leva melhor. Mas no futebol brasileiro acho que vai ter mais competição física, ele acaba se enrolando um pouquinho nesse sentido. Vamos ver se ele corrige no Brasil, né? Ele precisa ser um jogador que está em franca evolução, evidentemente, mas isso é um ponto de alerta. Beleza? Voltando para mim, pessoal, já é a reta final do nosso vídeo, né? Infelizmente, ele não é um jogador com uma carreira muito vasta para trazer informações do seu passado. Né? Então, o que eu acho da contratação de Alan Ricardo para o Atlético Paranaense? É bem verdade que é um colombiano, um estrangeiro, aquela questão da adaptação que a gente sabe que sempre tem no futebol brasileiro. É um cara que não está em atividade nesse momento, ele vem de 6 meses inativo, com pouco até ritmo de treino, porque ele ficou machucado um período. Então, é um jogador que vai precisar de um tempinho para recuperar a confiança. Ele até ficou no banco agora em jogos da pré-temporada do Besiktas, mas vamos ter que ter um pouco de paciência, porque tecnicamente, se ele se adaptar ao nosso futebol, excelente aposta do Atlético Paranaense, um jogador com muita margem de evolução, um jogador fisicamente forte, um cara que tem uma relação bola, uma qualidade técnica acima da média. Caso se adapte ao futebol brasileiro, não sinta muito essa inatividade, ótima aposta do Furacão, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Tá acabando já. Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu. O pessoal tá chegando aqui no vestiário, dá um alô pra galera aqui, Edson, ó. Sai no vídeo, ó, nosso preparador de goleiro, saiu no finalzinho do vídeo, ó. Opa, tudo bem, pessoal? Grande É, abraço. torcida do Atlético Paranaense, tá vendo a gente aqui. Ó, show de bola, hein? Valeu, pessoal, abraço.